muito. Tá bom, obrigado. Legal, obrigado, agora eu vi Aí. aqui. Então, vamos dar início. Esse trabalho, como a gente tem comentado desde o início, nós contamos com diversos consultores temáticos, né? Que são consultores sobre temas específicos. Esse é um dos temas que nós tivemos uma consultora temática, que é a Vanessa Tenuta, fez um trabalho incrível, né? Conhece o município, conhece o tema da preservação, estudiosa do tema, e hoje, inclusive, integra a equipe da ONU Habitat, mas hoje, infelizmente, ela não pôde estar presente. Então, pro azar de vocês, vocês vão ver um urbanista falando de patrimônio, tá? Então, eu vou fazer uma fala bastante limitada aqui, mas eu vou ser porta-voz das questões que nós examinamos aqui e talvez organizar o raciocínio do que a gente achou mais relevante sobre esse tema e também a gente conversar um pouco sobre desenvolvimento econômico, tá? Vou começar aqui passando a minha apresentação. Todos estão visualizando? Está no modo de apresentação agora. Beleza. E passou de slide? Tá bom. Então, pessoal, para a gente resgatar um pouco de como que a gente organizou o raciocínio, né, sobre o tema da preservação, eu acho interessante, sempre que a gente vai lidar com o tema da preservação cultural, a gente vai trabalhar com uma abordagem histórica, a gente vai trabalhar com, voltar um pouco à formação da ocupação do município original, né? Então, só para tentar fazer esse exercício, né, de reconstituição histórica e evolutiva do tema, né, é muito importante, acho que no caso de Congonhas, a gente entender como é que se deu a evolução histórica e a transformação da cidade. Por isso que eu trouxe aqui para vocês um pouco algumas imagens, né? Então, a gente tem ali, segundo os estudos, né, a primeira, né, ocupação do território ali no final do século XVII, tendo ali o Rosário, né, e aí o caminho para outras cidades aqui da região. E quando a gente olha, né, e começa a examinar a evolução ao longo do tempo, a gente percebe que na sequência tem ali na primeira metade do século XVIII, a gente vai ter aí então uma configuração que já conta com a Igreja da Matriz, né? Ainda não se deu a transposição, a ocupação com a transposição do Rio Maranhão, né? O que foi acontecer somente na segunda metade do século XVIII, né? Que aí a gente já tem, então, uma configuração com o santuário, né? E ao longo do tempo a gente percebe que ocorreu uma expansão, foi se dando uma expansão desse traçado original, evidentemente, né? Aí a gente já tem a situação da configuração em 1950, né? Já vemos aí Romaria, né? O Santuário, Matriz, Rosário, né? Uma ocupação ocorrendo ao longo do que a gente hoje está chamando, né, de corredor cultural religioso, né? E a gente percebe que ao longo do tempo também se deu uma expressiva, né, expansão da cidade, em que pese que não tenha ocorrido uma intensa verticalização, ocorreu uma ocupação densa, né, em termos de traçado viário, densa em termos de parcelamento do solo, densa também em termos de edificação, embora novamente não tenha grandes edificações em altura, né? E isso, de certa forma, faz com que essa hierarquia, talvez, né, do principal elemento original desse traçado, ele vá perdendo, ele vai ficar um pouco difuso, né, na configuração do território.
Claro que ele vai ter marcas expressivas ali de tempo, né, de condições da ocupação, mas a gente vai observando a paisagem e ele vai perdendo aquele destaque que teria considerando a situação original. Essa daqui são duas vistas, né? A da esquerda é a vista da encosta, né? Que a gente pode ver o santuário. É uma foto tirada desde as proximidades do Rio Maranhão em 1910. Então a gente percebe, né? Essa hierarquia importante que o santuário tem ainda na paisagem, né? E aqui a Igreja da Matriz, né? Também aí com uma certa hierarquia, um certo protagonismo, né? Na paisagem, também na encosta oposta, em 1921. E ao longo do tempo, a gente teve um processo de transformação urbana do conjunto tombado, né? E isso consta dos estudos feitos pelo IPHAN, dos vários dossiês feitos pelo IPHAN. Aqui a gente está vendo dois mapas, né, que mostram, né, esse estudo. Na esquerda, a gente consegue ver os diferentes traçados que foram ocorrendo aí ao longo dos anos, né? E aqui na direita a gente tem um levantamento feito pelo IPHAN, que foi inventariando a situação dos imóveis, né, em termos de adaptação, de arruinamento, reconstrução, aquilo que foi restaurado, né, mas a gente percebe aí que a quantidade, né, de imóveis restaurados, né, que está em azul, evidentemente não é o que predomina. Claro que a gente tem aí, talvez, os principais que passaram por um processo de restauração, né, no município. Aqui uma outra imagem, isso aqui foto feita pelo Hugo, e aliás a gente teve várias fotografias feitas pelo Hugo, né, que a gente conta no nosso trabalho, né? Então a gente vê aí a mineração na Serra do Pires, e aí é importante ter a gente levantar, né, essa questão em Congonhas, que é como que transformação que acontece longe do centro, né, longe do conjunto urbano tombado, ela vai predominar na composição da paisagem, né? Então, quando a gente vai falar dessa salvaguarda, vamos dizer assim, do território de Congonhas, na percepção do conjunto tombado, a gente vai ver que é importante a gente estender, inclusive em áreas que vão até o solo rural, né, extravasando o próprio perímetro urbano. E aí a gente teve vários estudos em tentativas de proteção pela regulação. Então, aqui resgatando um dos primeiros estudos aí do IPHAN, né, com aqui levantando o uso e ocupação do solo nas ambiências nos monumentos históricos, né? Depois a gente teve em 2011, né, aí um retrato das normas de preservação para o sítio tombado de Congonhas, né? Aqui com algum um tipo de zoneamento, né, que foi proposto. Em 2002, a gente tem, talvez antes, né, do que 2011, a gente tem em 2002 essas normas e diretrizes para uso e ocupação do solo, e por fim, em 2004, a lei municipal que vai tratar do zoneamento das ambiências dos monumentos históricos de Congonhas, né? E é um pouco a situação que a gente tem, talvez até hoje, né, em termos de regramento, o que se avançou em termos de preservação, né, em termos de regulação voltada à preservação, que talvez a gente tenha, talvez, protegido, né, esse patrimônio, que ele é um patrimônio de interesse histórico. No entanto, com o tecido de entorno, que ele acaba tornando, né, essas edificações, esses eixos e essas visadas pouco legíveis, né? Justamente por conta do adensamento que ocorreu ao longo do tempo, né? Esse daqui é um levantamento, né, do que existe de bens tombados no distrito sede,
É um trabalho aí que foi feito pela Vanessa, com o apoio do Hugo, com o apoio da Prefeitura e também do IFAM, né? Então a gente tem aqui, eu não sei se está muito claro, mas tem aqui o mapeamento, né, dessas edificações, tá? Igreja da Matriz, né, imóvel aqui na Rua São José, desculpa, José Júlio, Barão de Congonhas, a Nossa Senhora do Rosário, né, a Basílica do Santuário, conjunto de capelas, né, enfim, a Igreja da Matriz, estação ferroviária, são os imóveis que são tombados, né, então esse levantamento foi feito e também se identificou os imóveis tombados nos distritos, aqui no caso Lobo Leite, né? Então, aí também falando, mudando um pouco, né, pulando da preservação cultural para a questão do turismo, chamou atenção na etapa do diagnóstico um levantamento que a gente fez de como tinha sido os investimentos alocados em turismo nos últimos anos, que eram as informações aí disponíveis. E chamou atenção o baixo investimento em turismo que foi feito no município, né? E também a quantidade pequena de empregos, né, ou de participação dos empregos associados ao turismo no município, né, considerando os empregos formais. Então, esses dados, eles são algumas evidências que demonstram que o turismo, né, ele não é uma atividade é, estruturada, pujante, intensa no município, né, como talvez o potencial que exista, né, em termos dos vários pontos que a gente comentou aqui, mas principalmente do valor histórico e cultural religioso, que eu acho que atribui unicidade à situação de Congonhas, né? Bom, e aí para fazer uma síntese, né, desses principais questões, problemas e desafios, a gente tem esses pontos, né? Então, ah, os bens e territórios de interesse cultural apresentam fragilidades na sua proteção e preservação, além de terem seu potencial turístico pouco explorado, né? Então, a gente tem essas evidências aqui. Uma generalizada descaracterização do conjunto arquitetônico e urbanístico tombado, né? A meu ver, aquilo que eu comentei, eu acho que não só exatamente as edificações que estão aí nos eixos principais, ou as principais edificações, mas sobretudo o que está no entorno delas, né? A descaracterização da macropaisagem das serras, né? Para o conjunto tombado do Distrito Sede, a gente teve um relato, né? Isso não é uma coisa que a gente consegue mensurar com evidências tão concretas, mas a gente teve muitos relatos, né, da prefeitura sobre o descompasso entre a normativa do IFAM e do município, especificamente no que se refere a procedimentos de aprovação de projetos, né, que acaba resultando, né, em falta de transparência, uma maior burocracia e uma falta de previsibilidade sobre investimentos em novos negócios, né, a despeito de ter ou não ocorrido uma procura por investimentos no município, né? Então, assim, melhorar esse ambiente de aprovação de projetos, de normas, né? Para que um investimento, quando chegar, ele consiga se instalar, é uma coisa importante, né? Também se identificou um reconhecimento incompleto das comunidades quilombolas e do patrimônio arqueológico, e as evidências também apontam para o pouco investimento em turismo, como eu comentei, né? Então, esse é um pouco um balanço, né, do que a gente constatou de forma bastante sintética sobre o tema aí da preservação cultural e do desenvolvimento do turismo, né? E aí entra o seguinte, bom, o que fazer, né? Então, como que o plano diretor ele pode ajudar nessas duas questões, né? Na diversificação da atividade econômica e na preservação do patrimônio cultural. A gente tem que, então, fazer um recorte daquilo que cabe no plano diretor, né? Então, a terceira estratégia, né, que está ali no caderno de propostas, né, no nosso conjunto de 9 estratégias, é
proteger e promover o patrimônio cultural, urbanístico, arquitetônico, histórico e natural de Congonhas, né? Então, aqui a gente está identificando todos os aspectos, né, que são relevantes nesse patrimônio. Então, não é só, né, o cultural, não é só o urbanístico e nem o histórico, tem também a questão do patrimônio natural, né, de modo a também contribuir com o desenvolvimento econômico. Então, não é simplesmente preservar, né, para manter essa história, mas tem um caráter utilitário também dessa preservação, que é para ela auxiliar no desenvolvimento econômico do município, né? Então, assim, como é que a gente vai viabilizar essa estratégia? O que o plano diretor pode fazer? Então, acho muito importante reforçar e talvez repetir alguma coisa que a gente já tem falado em outras oficinas, né? Plano diretor não é programa, plano diretor não é projeto, plano diretor não é política pública. Plano diretor, ele é um instrumento físico-territorial e regulatório que ele vai estabelecer condicionantes, regras, limites, incentivos para a ocupação do território, mas ele não é um sujeito que intervém no território, né? Ele depende de atores públicos e privados atuarem no território, né? Então, para ordenar esse processo, né, e para intervir nesse processo, tem algumas medidas a serem adotadas. A primeira é o aprimoramento do regramento específico para a preservação de imóveis e territórios de interesse histórico, cultural, religioso, social e natural, com o intuito de se obter maior eficácia na proteção de segurança jurídica para investidores privados e gestores públicos e maior agilidade na aprovação de projetos, né? Então, foram propostas 4 zonas de preservação cultural. 2 delas incidem no Distrito Sede, uma em Lobo Leite e uma no Alto Maranhão. Esse regramento ele foi construído junto com o IPHAN, né, junto com entendimentos com o IPHAN, e a situação mais que a gente poderia ser ideal seria o seguinte: aprovar o plano diretor depois que a normativa do IPHAN fosse atualizada e estabelecida, porque aí você tem, de fato, uma consagração dessa aprovação normativa, porque atualmente você tem entendimentos institucionais sobre como fazer essa preservação, né? E não exatamente um regramento atualizado, tá? Mas eu acho que o alinhamento e as tratativas que foram feitas entre Prefeitura, ONU e IPHAN, elas já estão no caminho de assegurar, acho que um tipo de regramento que ele não conflita entre o que a Prefeitura for aprovar e o IPHAN for aprovar. Outra coisa importante é implantar o projeto urbano do Corredor Cultural Religioso, que foi apresentado já na segunda-feira, né? E que a gente vai poder revisitar aqui. E o que é esse corredor cultural? Ele é um articulador das principais edificações e conjuntos urbanísticos de interesse histórico e cultural, né? Isso é muito importante porque mostra, eu acho que é uma intervenção que ela não constrói, ela é uma intervenção que ela, pelo contrário, né, ela faz um tratamento do vazio, né? Ela vai então intervir em espaços públicos, ela vai tratar piso, vai tratar sinalização, vai tratar fachadas, vai tratar restauro, né? Vai tratar iluminação, alguma coisa de paisagismo, né? Então ela vai muito mais assegurar como é que fica esse vazio, né, com uma qualidade urbanística do que exatamente construir novas edificações. Isso não é o pressuposto desse corredor cultural religioso, né? Eu até diria que ele é uma forma de ressignificar esse território, né, esse espaço, né, de modo a intensificar a sua característica originária de tombamento, né? Implantação de um projeto urbano de requalificação cultural e paisagística do distrito de Lobo Leite, né? Então também uma intervenção importante que foi identificada.
Definir um regramento específico de ordenamento da paisagem. Aí eu acho que a gente tem duas coisas muito importantes. Uma delas é um regramento da macropaisagem, que seria fazer um limitador de gabaritos, de altura das edificações e o limitador de movimentação de terra e parcelamento do solo, né? E tem um outro regramento que ele é de uma microescala, tá? Que é, então, você ordenar os anúncios indicativos, ter a proibição de publicidade na paisagem, né? Padronizar, por exemplo, a sinalização de edificações históricas, sinalização viária e outros tipos de sinalização nesse trajeto de interesse histórico, né? Outra coisa importante é diversificar os usos dos locais protegidos. Então, assim, quando você instala uma pousada, você tem uma loja de artesanato, você tem um restaurante, um bar, e outras atividades nos bens tombados, é a melhor forma de você preservar. Deixá-los intocáveis, né, sem uso, não é a melhor maneira, né? Então, a ideia é, de fato, a gente buscar uma grande diversificação, tá? No que couber, evidentemente, no que couber no sentido de não conflitar com diretrizes do IFAM. Indicação de tombamento, né? Das serras do Pires, Esmeril e do Risco Branco. Novamente, o plano diretor não tomba, né? Porque tombamento é um procedimento adotado, né, de forma específica, né, por órgãos responsáveis por esse tipo de reconhecimento e tombamento, tá? Mas o plano diretor pode indicar essas áreas como relevantes para que o município pleiteie ou encaminhe esse tombamento, né? Também indicar tombamento de territórios e imóveis com patrimônio arqueológico, pela mesma lógica, né? O plano diretor não tomba, ele pode indicar. E também fazer o cadastramento e proteção de comunidades quilombolas. A gente já tem duas cadastradas, me parece que falta fazer o cadastramento da terceira. Aqui eu acho que não é só cadastrar e cadastrar, por isso que a gente colocou proteger também aqui em negrito, porque a ideia é que talvez a gente tenha que avançar num regramento específico de tutela dessas comunidades quilombolas, tá? É um ponto para a gente pensar. Talvez seja necessário ter um tipo de zoneamento específico para essas comunidades, tá? Pelo risco, talvez, não por elas precisarem de parâmetros específicos, tá? Mas mais pelo risco dela acabar sendo remanejada dos territórios. Então, aqui apenas algumas ilustrações. Esse aqui é o projeto do Corredor Cultural Religioso, né? Que é essa poligonal vermelha, né? Então, novamente, o que que a gente chama, o que cabe a um plano diretor, né? Na hora que ele coloca este projeto como um projeto estratégico a ser implementado, então significa que, inclusive, a gente está organizando uma espécie de sugestão de plano de ação de medidas de gestão a serem adotadas para fazer um arranque da implementação do plano diretor, né? Aprovou o plano diretor, então como é que a gente pode fazer uma série de medidas aí para já tirar do papel coisas estratégicas, né? E coisas estratégicas, prioritárias e estruturantes, né? Então esse projeto, por exemplo, como que a gente poderia... Então ele tem que ter prioridade quando se definir plano plurianual, ele tem uma prioridade quando se pleitear formas de seu financiamento, né? Ele tem prioridade até na alocação de eventual recurso da CEFEM, né? Ele tem uma prioridade do ponto de vista, né, da sua estruturação enquanto atividade inerente ao planejamento da cidade, né? Então, aqui não vou entrar em todos os elementos, né? Todas as intervenções que estão sendo previstas, tá? Mas chamando a atenção de que são intervenções que elas não preenchem esse vazio, né? Esse eixo, né? É um logradouro público, né? Que ele conecta várias edificações de interesse de preservação. Então, a gente vai fazer o tratamento desses elementos. É quase que um projeto de caráter paisagístico, né?
que ele vai, que compõe as intervenções desse eixo cultural religioso. Novamente, esse aqui é um projeto, né, que mostra um pouco isso. Então, né, o que é fazer tratamento de piso, de iluminação, mobiliário, né, restauro dos imóveis, né? Então, ele reconstitui e recupera a qualidade, principalmente tanto uma qualidade estética quanto um sentido público aí dos espaços públicos. Questão de iluminação, também um ponto de atenção importante. Aqui é a poligonal, né, do projeto no distrito de Dobro Leite, que mostra que é importante também, né, dar uma atenção para os distritos, né. Também aqui as principais intervenções, não vou elencá-las todas porque a gente já conversou sobre isso na oficina passada, né. Caso alguém esteja aqui participando hoje que não participou da última oficina, aí queria destacar que essas oficinas estão sendo gravadas, justamente para a gente poder disponibilizar no YouTube, online, que as pessoas assistam, né? Tá, puxa, não pude participar, mas eu quero ver o que foi falado, tal. Então pode assistir depois, e esse material também pode ficar disponível para acesso ao público. Aqui, para viabilizar esse projeto de Lobo Leite, a prefeitura já tem aí projetos que foram elaborados, né, que eles podem ser de fato ativados e efetivamente implementados. Aqui está o regramento de ordenamento da paisagem, né? Então, como que esse trabalho ele foi feito, tá? O nosso especialista em dados, o Jorge, junto com a Vanessa, especialista em preservação do patrimônio, eles fizeram um trabalho de estabelecer alguns pontos principais de tomada de visuais do município, principalmente a partir do santuário, da matriz, né, e do rosário. E foi identificado os topos de morro, né, que eles compõem, vamos dizer assim, esse cenário, tá, de tombamento do conjunto urbanístico. E aí, por isso que foram definidas essas poligonais em roxo, que a ideia é que dentro dessas poligonais, né, você tem o seguinte, quando você estiver no território rural, você tem uma vedação da movimentação de terra, alteração do uso do solo e de construção de edificação, né, para evitar a desfiguração dessa paisagem. E dentro do perímetro urbano, então, existe uma vedação do remembramento de lotes, para você não juntar muitas edificações, e as alturas das edificações, elas têm que ter no máximo 11 metros, com proibição da construção de avarandado ou terraço no último pavimento. Então, é uma forma de ter um controle de volumetria, tá? E de cheios e vazios. Aqui nós temos o inventário, né, dos imóveis e territórios a serem indicados para tombamento em função de se tratar de sítios ou bens arqueológicos, tá, de interesse arqueológico, né? E aqui as 3 comunidades quilombolas, então elas estão indicadas para cadastramento. Uma coisa que tem surgido, até a própria prefeitura levantou isso, é a pertinência, talvez, de se estabelecer um regramento próprio para essas 3 comunidades, né? E aí seria uma zona específica. E, por fim, com relação à estratégia 8, né, que é uma estratégia que tem a ver com a questão do desenvolvimento econômico, né? A ideia, então, é reduzir a excessiva dependência econômica em relação à atividade minerária, estimular a diversificação da economia local, no intuito de criar um modelo mais justo, próspero e sustentável, tá? Na nossa leitura, né, o caminho, né, para isso não seria, talvez, ir pelo caminho de simplesmente se permitir
o desenvolvimento imobiliário, ou o comércio e serviço, mais espontâneo, né? A gente entende que tem algumas coisas que o plano diretor pode ajudar, né? Nesse processo, né? Então, tem um bloco de coisas aqui que a gente entende que o plano diretor pode contribuir. Mas, novamente, ele não vai substituir a ação gestora da prefeitura. Primeira coisa, diversificação do uso do solo. Então, quanto assim, se eu quero instalar uma pousada no município, quanto mais alternativas eu tenho, provavelmente mais fácil vai ser essa atividade ser instalada, né? É um pouco essa lógica. Então, essa diversificação do uso do solo, ela tem múltiplas virtudes, né? Desde facilitar a atividade econômica, como, por exemplo, aproximar emprego e moradia, né? Fazer com que as pessoas reduzam o deslocamento. Por exemplo, quando você traz aquela proposição da cidade de 15 minutos, né? Que tem sido muito discutida atualmente, nada mais é do que você ter, de fato, próximo, né, dentro de um raio de 15 minutos de deslocamento, principalmente a pé, que você consegue resolver as suas coisas ali do dia a dia, a padaria, o supermercado, né, o cabeleireiro, o barbeiro, a escola dos filhos, etc e tal, e o melhor dos mundos, o emprego, né? Outro ponto importante é modernizar e facilitar o licenciamento urbanístico edilício, ou seja, se eu vou aprovar, quero fazer um investimento em Congonhas, né? Então a gente quer que esse processo ele seja mais facilitado, tá? E quais são as medidas que cabem no plano diretor, tá? Primeira coisa, né? Regras claras, né? De parcelamentos e ocupação. Então, quem quer fazer um loteamento, ele precisa entender quais são as regras. Tem alguém com áudio ligado? Eu vou pedir para desligar, por favor. Depois a gente abre aqui. Obrigado. Por exemplo, então, assim, eu quero fazer um projeto de loteamento no município. Quanto que eu tenho que doar de área pública? Qual que deve ser a infraestrutura? Eu vou ter que fazer arborização? Como que eu tenho que entregar as áreas verdes, né? Qual é o tamanho? Qual é a quantidade de áreas que eu vou poder doar? Se eu quero fazer um condomínio urbanístico, onde que eu vou poder? Qual vai ser o tamanho máximo dele, né? Então, essas regras são muito importantes, né? Ao mesmo tempo, assim, onde que eu posso construir mais, né? Se eu quero fazer uma pousada, um complexo, por exemplo, de hotelaria, assim, quanto que eu posso construir, né? O que que eu tenho que me observar, quais são os condicionantes? Então, regras claras, né? Para não acontecer o seguinte, beleza, eu vou fazer um projeto, protocolo na prefeitura e de repente vem novidades da prefeitura. Puxa vida, pediram para eu fazer tal coisa. E isso eu não sabia, né? E eu falo isso, pessoal, porque uma das coisas que eu desenvolvo bastante é estudo de viabilidade técnica e econômica, os chamados EVTLs, né? Então, quando você tem um município que as regras são claras, de fato é muito mais tranquilo você falar, puxa, legal, eu vou investir ali porque tem ali tem uma previsibilidade do que pode acontecer. A outra coisa é prever a dispensa de ato autorizativo para atividades enquadradas com baixo risco, com base na Lei de Liberdade Econômica, tá? Não e para tanto a gente tem que ter a definição do conceito de baixo risco, o que que é baixo risco, para a partir disso você definir quais são as atividades e os tipos de usos que são enquadrados em baixo risco, né? Então, eu já comentei aqui, você tem duas formas de fazer isso, pelo porte do uso, né, e pela natureza da atividade, né? Então, então assim, um posto de combustível não vai ser de baixo risco, porque ele tem um uso que ele não é de baixo risco. Tá? Então, ele, por exemplo, não está dispensado de ter o auto autorizativo. Por outro lado, por exemplo, uma pousada pequena, um restaurante pequeno e médio porte, eles, por exemplo, podem ser de baixo risco. Então, eles estão dispensados de auto autorizativo, só que eles não estão dispensados de obedecer às regras e normas urbanísticas, tá? Então, por exemplo, se eu preciso fazer um projeto que tem que ter um determinado pé direito,
né, no Código de Obras, eu preciso obedecer o pé direito. Mas o fato de eu não aprovar na prefeitura, ou seja, estou dispensado do auto autorizativo para as atividades, não me dispensa de atender às regras, tá? E a previsão da classificação de usos conforme o Código CNAE. Então, a ideia é que no plano diretor a gente defina grupos de usos, né? Desculpa, no plano diretor e zoneamento, grupos de usos que são permitidos conforme as zonas, tá? E depois, para estabelecer a listagem de atividades com seus respectivos códigos CNAE em relação aos usos, é mais recomendado que seja feita por um regulamento próprio, como um decreto, porque isso aqui é um processo mais dinâmico, né? E que você tenha que fazer atualizações, né? Com certa frequência, tá? Eu, por exemplo, sandbox são atividades que surgiram, né? Depois, mais recentemente, dark kitchen, atividade que surgiu mais recentemente, horta urbana, né? São usos que, por exemplo, talvez não existiam lá atrás, que agora podem ter procura, e aí você tem que, então, fazer o enquadramento, né? Fazer a sua listagem, tá? Então, venda de produtos orgânicos, puxa vida, não tem um código que não é específico, então o município tem a prerrogativa de fazer o enquadramento. Por isso que é importante essa correspondência de códigos KNAI com grupos de usos, estar em decreto, tá? Mas o plano diretor tem que definir qual que vai ser a sua lógica de classificação dos usos. Então, classifica os usos por grupo e com a obrigatoriedade de posterior vínculo com o código KNAI. E por que o código KNAI ele é importante, pessoal? Porque quando você vai instalar uma atividade não residencial, você tem um CNPJ. E todo o CNPJ que você abre no Brasil, você associa ele a um código KNAI. Então, quando você lista os códigos KNAI e a sua permissão no território, você está facilitando, na verdade, a análise de permissão do uso naquele território, tá? Então, por exemplo, não é assim, o que é atividade de moradia, né? Então, por exemplo, um hotel, ele pode ser considerado uma atividade de moradia, né? Então, para você não ter, por exemplo, uma dúvida com relação a isso, você já tem uma correspondência do que as atividades KNAI que são consideradas o uso moradia e assim por diante. Outro projeto importante é a implantação do polo tecnológico, né? Que ele é um lugar, então, que vai ter ali empresas relacionadas aí a uso da tecnologia, né? Geração de empregos e com muito conhecimento e inovação. E, desculpa, aqui não é parque industrial, eu vou até corrigir aqui, é parque, na verdade, é polo empresarial. Eu acho que aqui é parque tecnológico. Desculpa, acho que a gente precisa ajustar os termos aqui de acordo com. É isso, né? Acho que é isso. Desculpa, a gente tá no momento de atualização aqui do nosso. Como é que se fala? Da nossa gramática aqui da etapa de proposição. Então, criar um novo polo empresarial, estamos também no processo de demarcação dessa área, né? Eu queria destacar, pessoal, que assim as medidas relacionadas aos vários investimentos, né, para preservação cultural, para melhoria da mobilidade urbana e requalificação paisagística, eles são muito estratégicos para atrair investimentos para o município, né? É muito diferente daqui 2 anos eu visitar Congonhas, ver a cidade em obras, porque estão fazendo um pedaço do Parque Linear, porque está fazendo um restauro de bens no corredor cultural religioso, que está instalando um novo centro administrativo, que está fazendo, na verdade, a qualificação de vias, a melhoria ali de espaços para pedestre na área central. Então, quando você vê esse movimento acontecer, obras que vão melhorando essa qualidade urbanística, ao mesmo tempo mais interessante de você
também trazer o seu investimento e você investir na cidade junto, evidentemente, com o movimento de outros investimentos que sejam feitos, né? Então, por exemplo, se for um investimento no turismo religioso, né, que é uma coisa super, super peculiar, então tem vários usos que vão acompanhar esse tipo de coisa, hotelaria, restaurante, serviço, artesanato, né? Várias outras coisas que vão dar um suporte para isso acontecer, né? E a melhoria da infraestrutura de apoio ao turismo, né? Que eu acho que aí é uma outra coisa que ela precisa, que seriam coisas diretamente relacionadas, né? Então, que eu acho que vão ter relação. Então, aqui, só para lembrar, né? Esses são os projetos que foram comentados na reunião passada. Esses projetos aqui, ao começarem a um processo de estruturação e implementação, eles não saem da noite para o dia, mas você começa a fazer um processo de mudança, né? E que ele começa a mostrar um pouco assim o intuito de mudança e melhoria da cidade. Aqui, a poligonal do parque tecnológico, né? E aqui os objetivos do Parque Tecnológico, que também falamos, né, na oficina passada, as diretrizes e o polo empresarial, né? Então, que a gente está estudando qual vai ser a sua abrangência, né? E a gente, inclusive, se compromete em levar essa demarcação para a audiência pública presencial. Aqui um exemplo, né, da permissão de usos que eu tenho falado. Então, aqui são os grupos, né, as classes de grupos de uso, né, então, que são permitidos, tá? Então, aqui a ideia é permitir eles por zona, e depois, para cada um desses grupos, você vai ter uma listagem de códigos KNAI associados, tá? Então, inclusive para depois saber, como é que eu sei se o meu uso ele é permitido? Então, eu olho ali, beleza, minha empresa tem um CNPJ tal, esse CNPJ tem um código KNAI, vou lá, faço a busca pelo código e vejo. Aí vocês vão ver o seguinte, puxa, o meu código KNAI pode ir em várias zonas, né? Você vai ver em todas as zonas em que o grupo ele é permitido. E aí a pergunta que a gente sempre tem feito, né? Queremos sair diferente desse processo participativo, né? Então a gente quer que a nossa proposta ela seja editada, aprimorada, melhorada, a partir da interação com as pessoas da sociedade civil e também com os representantes de um modo geral da prefeitura, né? Então é isso, assim, faz sentido? O que está faltando, né? O que poderia ser diferente? Estamos aqui na nossa quarta oficina virtual, temos mais duas, né? Na semana que vem, e na outra semana teremos os eventos presenciais, tá? E aqui nossos endereços disponíveis para recepção de contribuições. Então, era isso que eu tinha para apresentar e abro aqui para esclarecimento de dúvidas e comentários. Felipe, por favor. Boa tarde, Daniel. Novamente estou aqui tendo esse prazer de participar desse processo. Eu queria agradecer a todos os presentes em nome daquilo que a gente quer para uma Congonhas do futuro. Espero que muito melhor do que a gente tem hoje. Eu vejo nessa oportunidade uma possibilidade da gente construir algo muito grande e muito melhor. Eu tenho algumas sugestões, mas eu queria perguntar primeiro ao Daniel. é, ah, Tendo na sua apresentação, Daniel, um dos primeiros slides, e eu achei eles incríveis, aqueles em que mostram como a ocupação da cidade iniciou desde aquele primeiro corredor da Romaria até a matriz, e depois foi expandindo, e eu acredito que aquela foto que retrata
o século XVIII, não, XIX, se eu não me engano, em algum modo, ela não foi contemplada nesse traçado que eu acredito que pode ser muito mais ousado para a gente fazer essa estratégia de restauro do patrimônio de Congonhas. Nesse sentido, a gente tem um patrimônio a ser, na minha visão, assim, não sou arqueólogo, não sou urbanista, não sou nada, historiador, mas eu acredito que a gente tem um patrimônio muito maior a ser, vamos dizer, aventado mesmo, averiguado, para preservar, resgatar e colocar num plano diretor para a gente conseguir construir uma nova Congonhas com outro modelo de arrecadação, inclusive incluindo o turismo de uma forma muito mais forte. A minha primeira sugestão, portanto, é que a gente amplie as zonas especiais ali de preservação histórica para conseguir abarcar todo aquele patrimônio que ficou naquele traçado até o final do século XIX, que com certeza tem casas, patrimônios históricos ali que não estão sendo contemplados nesse traçado atual. E nesse sentido, ainda que já seja vanguardista e ousado a gente ter esse corredor, contemplando aquele traçado que está sendo proposto atualmente, eu acho que a gente pode imaginar cenários de restauro é, em, em etapas, percebendo esse potencial que a gente pode incluir e preparando o município com as zonas especiais para cada caso, para a gente ir recuperando ao longo dos anos, ao longo das diferentes, vamos dizer assim, dos mandatos, legislaturas, disso que a gente tem de recuperar. E o segundo ponto que eu queria concluir, assim, eu tenho vários pontos hoje, mas assim, eu queria ressaltar naquele outro slide que foi colocado do número de empregos gerados versus o percentual dos recursos investidos. Me chamou bastante a atenção que, apesar de o número de empregos gerados pelo turismo ser pequeno, ele ainda é 3 vezes maior, quando não ainda mais, ao valor investido na área, o que mostra que ele está entregando muito mais do que ele está sendo investido, ou seja, essa relação pode ser ampliada ainda mais, com mais, quem sabe, a gente valorizar esse potencial que está, quem sabe, às vezes, até debaixo da terra, sob construções que são alvo de resgate, né? Tanto do ponto de vista urbanístico, paisagístico, quanto cultural, ou seja, o que mora ali dentro das habitações, a alma de Congonhas. E nesse sentido, eu incluo as comunidades quilombolas, junto àquilo que a gente está percebendo que é a nossa visão sobre o caminho que é o cultural religioso. E aí eu vou fazer uma ligeira reflexão sobre qual patrimônio cultural e religioso que a gente está empregando. É só o católico né, no caso do colonizador? Então a gente tem de pensar também, e outros cases no mundo, eu também fiz aqui uma pequena pesquisa, que englobam eixos culturais religiosos que abraça as eh, abraçam a outras manifestações de religiosas, e aí eu sei que vocês já estão fazendo esse levantamento, mas a gente poderia, quem sabe, também colocar rotas, projetos de corredores em termos de zoneamento para proteger e permitir que no futuro a gente crie rotas de desenvolvimento, planos de governo em torno de algo que já está sendo planejado para abraçar esse corredor cultural religioso que englobe todas as outras manifestações. Bora lá. Nesse sentido, uma coisa que eu acho que deveria ser, um plano diretor, né? Eu acho que com um esforço até de governo, ou melhor, de governo não, de Estado mesmo, tem outras coisas que me chamam muita atenção por eu ser de fora e vir para Congonhas, que é a gente pensar também
onde se produzem e se manifestam as manifestações, as imateriais de Congonhas. Porque a gente tem aqui manifestações, por exemplo, eu não sabia, né? Eu trabalho com uma pessoa que faz parte do circuito do carnaval, né? E isso também deve ser preservado. Quais são as outras manifestações culturais que Congonhas celebra de uma forma absolutamente única, distinta, forte, e natural, vamos dizer assim? E pegando o eixo aí do natural, tem outro aspecto que abraça a questão da questão cultural do município, junto ao aspecto religioso e ancestral quilombola, que engloba a biodiversidade. Recentemente eu tive a honra de ver umas fotos que o Hugo tirou da comunidade, acho que do Pires, em que foi relatado, inclusive, do uso da arnica medicinal, fora a congonha, que a gente já falou aqui em considerações anteriores, que são manifestações da apropriação, da interação da nossa cultura com o nosso meio ambiente, algo que também deve ser ressaltado. Quem sabe até de uma forma econômica ecológica, ou seja, se isso no plano diretor estiver protegido ou compreendido por um zoneamento especial, eventualmente planos de ação podem ser feitos apropriando-se dessa preparação que engloba isso, né? Então, a gente, além disso, dessa questão da arnica, essa questão aí do chá de Congonha, a gente tem uma biodiversidade muito rica, associada aos elementos de paisagem, que também devem ser protegidos, e isso que vocês já colocaram ali, é a Serra do Pires, são outras regiões que compõem esse conjunto paisagístico que merece atenção especial. É, e aí eu realizei uma pesquisa. Se eu estiver me delongando, Daniel, se você quiser que eu pare aqui, fique à vontade, mas eu tenho uns pontos aqui que eu acho que eu queria ressaltar. É, e sobre essa questão do zoneamento. É, percebendo essa necessidade da gente ampliar, assim, imaginando essa questão da ampliação daquilo que eu vejo que é patrimônio que pode ser resgatado, preservado no município, ou seja, aquele retrato do século XIX, eu acredito que a gente pode preparar com zonas especiais pensando todo esse conjunto que ainda pode ser resgatado e recuperado no sentido de reconstruído, e a gente tem cases mundiais que fizeram nesse sentido a reconstrução. Eu vi aqui o caso, se eu não me engano, de Óbidos, em Portugal, que fez a restauração a partir do reconhecimento, e aí a preparação de zonas com incentivos fiscais específicos para cada caso, inclusive isenção de é, ISS, IPTU para aqueles imóveis que restaurem fachadas, transformarem o térreo para uso comercial e turístico, hospedagem familiar, enfim, outros aspectos que poderiam ser contemplados nessas zonas especiais. E a gente tem, por exemplo, o case, não é fora da nossa realidade, é o caso de São Paulo, por exemplo. Também o caso de inclusão de rotas especiais para a gente fazer essa parte de centro histórico que engloba os eixos quilombolas. E aí a gente tem o caso, de, se eu não me engano, de Caxias do Sul, porque a gente tem lá o caso das colônias, eu esqueci agora, ali o Oeste Gaúcho, das comunidades, bem, enfim, dos não eram lusitanos, não, e que envolvia os indígenas ali, eu esqueci agora. Mas aí a gente também incorpora esse eixo que faz visitações tanto ao eixo cultural e paisagístico e histórico que engloba as comunidades quilombolas, que se a gente olhar no mapa, elas não estão na centralidade da área urbana, né, de Congonhas, senão mais afastadas, mas as pessoas conviviam nessa área. E essa área, eu acredito, esse trânsito ali, essa região de trânsito também merece uma proteção, uma, uma
uma, uma, uma apreciação aí dessa parte do plano diretor. Enfim, eu acho que eu vou ficar por aqui por hora, que senão eu vou ficar falando até o fim. Olha, gente, por hora é isso. Depois, se quiser, sei lá, algum ponto específico eu contemplo aí mais. Mas acho que por hora é isso. Perfeito. Felipe, você sabe que durante sua fala eu caí, minha conexão caiu, eu voltei, né? Mas eu tenho a impressão que eu consegui pegar boa parte da sua fala, e eu tenho aqui contribuições do Hugo, da Cida e do Cristiano no chat, né? Então vamos lá. Se o tombamento ele é um instrumento muito forte, né? Determinante, você tombou, você não pode mexer. Então, por que a gente precisa trazer esse ponto para o plano diretor, né? Basicamente, é para você não criar uma regra que conflite com o tombamento. É a mesma coisa assim, você não pode ocupar áreas de preservação permanente. Então é importante você não criar uma regra que conflite com elas. É muito importante você não ocupar áreas de manancial. Então você tem que pensar numa regra compatível com o tipo de ocupação que tem que ter lá. Então, quando a gente está falando aqui de um regramento de preservação cultural, nós estamos falando de um. Isso aqui é um ponto para a gente discutir na oficina que vem, mas a gente está falando justamente de uma porção do território que requer um tratamento específico. Então, essas manchas que vocês estão vendo aqui em laranja e laranja claro e laranja escuro, né, é a zona de proteção cultural 1 e a zona de proteção cultural 2, tá? E tem regramentos estabelecidos para cada uma delas. Quanto pode construir, recuo, gabarito, etc. Tá? E tem dois outros zoneamentos para Lobo Leite e Maranhão, Alto Maranhão, de forma muito específica. Tá? Então, primeira coisa é o seguinte: se for necessário ter algum tipo de regramento numa comunidade quilombola, talvez seja muito mais para evitar que um outro uso as tire dali, né? Então tem que avaliar se é pertinente ou não. Nós estamos fazendo um primeiro mapeamento, já vimos que, por exemplo, o Cerro, né, adotou um regramento específico, o plano diretor de Salvador também adotou um regramento específico, tá? Mas são poucos planos diretores no Brasil que trataram disso. Então a gente tem que avaliar. É necessário eu fazer um regramento, né, específico para a unidade quilombola? Não é isso que vai fazer a valorização. Não é isso que vai trazer políticas públicas para a comunidade quilombola. Não é isso que vai assegurar uma melhor qualidade de vida, tá? O que isso vai fazer? Vai fazer que numa eventual disputa sobre o território, né, de algum investimento, por exemplo, que seja feito ali, aquela comunidade vai estar preservada por conta do uso que está sendo previsto. Então a gente tem que tomar muito cuidado na dose, né, que a gente coloca de cada instrumento. Dependendo da dose, ela é remédio ou é veneno, né? A gente tem que calibrar muito bem. Então, se você coloca muita área como proteção cultural, você começa a criar um efeito de congelamento no território. E isso não é muito bom. Então, a gente tem que se colocar com precisão o que é indispensável de ser protegido, né? Então, isso que eu coloco como um primeiro ponto aqui de destaque, né? Então, assim, tomar muito cuidado assim para tombar onde tem a vegetação, né, da Congonha. Tudo isso tem que tomar muito cuidado para senão você. Eu me lembro, né? Tem não sei se vocês já ouviram falar, vocês que não são arquitetos, né? Nós tivemos um grande arquiteto brasileiro que faleceu recentemente, que chama Paulo Mendes da Rocha, tá? Paulo Mendes da Rocha, ele foi ganhador do Pritzker, que é o maior prêmio da arquitetura do mundo, é o Oscar da arquitetura. E foi ele e o Niemeyer que ganharam esse prêmio no
Brasil, tá? O Paulo Mendes da Rocha quiseram tombar uma casa que ele projetou, né? E ele foi lá no órgão de preservação pedir para não tombar, né? Porque se tombasse, tem vários efeitos de quando você tomba, porque é relevante, que a gente não pode destruir aquilo, ok. Só que ao mesmo tempo tem uma série de outros efeitos, porque é um efeito de congelamento. Quando você vai querer fazer uma intervenção, tem uma burocracia enorme para aprovar. Então a gente tem que fazer o quê? Ter muita assim, precisão no que precisa ser protegido e melhorar muito o processo de aprovação de projetos nessa área, melhorar muito a interface com o IFAM, melhorar muito esse trâmite para ser, assim, não ser uma coisa ruim você ter um imóvel tombado, ser uma coisa boa, tá? E o desafio está justamente nisso, você ter uma aprovação ágil, regras claras, uma boa interface com o IFAM, etc. Tá? Esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. Sobre o comentário aqui do Hugo, ele fala assim, ó, pergunta do Cristiano. Observei que foram consideradas restrições para o corredor religioso como a publicidade. Queria pontuar que o município tem passado por questões muito delicadas em algum tempo com relação à instalação de antena de transmissão em área de ambiência histórica. Nenhuma foi autorizada pelo Conselho de Patrimônio até hoje. Caberia uma resolução do plano diretor? Drones também tem sido problema. Hugo, eu acredito que sim, né? A gente tem que pensar o seguinte: a antena de celular, como uma regra geral, a antena de celular ela de transmissão, né, de sinal. Ela é uma coisa assim: quanto mais você tem no território, melhor é o sinal para as pessoas, né? Então isso é uma coisa importante ter, né? Aí tem que ver assim, como ter essas antenas sem que elas interfiram na paisagem ou sem que elas interfiram em edificações históricas. Então, eu acho que uma das coisas importantes é fazer com que no regramento ali de zoneamento de proteção você abranja instalações também e não somente edificações, tá? Então, por exemplo, instalações como antenas e outros elementos, eles também não vão poder atingir determinada altura, tá? Porque aí você até pode ter uma antena, só que com uma altura menor, tá? E em relação ao drone, olha, eu não sei se isso é matéria que você falou de drone aqui também? Não, não. Falou de drones também tem sido o problema. Aí a questão do drone, eu acho que regramento de espaço aéreo, não, assim, não acho que é matéria do plano diretor, mas talvez seja um assunto novo, mas não imagino que seja, tá? Porque, por exemplo, você tem regramento de espaço aéreo, que é uma coisa geralmente feita pela aeronáutica, né? O chamado Comaero, os regramentos do comando da aeronáutica. CIDA, um plano diretor para mim é lei, sim, evidentemente, vez Aqui levado não, e está discutido. meio confuso. Está meio confuso, dá licença. Por Na hora de favor, Cida. escrever, eu não escrevi muito bem. Parabéns pela sua exposição, belíssima. Mais do que bela, ela foi muito precisa e objetiva e técnica. Parabéns. Está me ouvindo? Estou te Tá, né? ouvindo. E é o seguinte, eu fiquei um pouco confusa naquela questão que você iniciou, dizendo que o plano diretor não é uma lei, não é isso, não é aquilo. E eu fiquei confusa, que para mim, ela, uma vez encaminhada, depois de bem elaborada, envolvendo todos os segmentos, e indo para o legislativo, que ela tem que ir mesmo, é uma lei. O que você quis dizer com aquilo? Perfeito. Depois a gente vê na gravação, mas assim, acho que eu não falei que ela não é uma lei, tá? Sim, Eu falei que o plano não é projeto, o plano não é programa, o plano não é política pública. O entendi. plano, ele é um instrumento de ordenamento do território. Ele é lei, sim, está na Constituição Federal, que ele é lei, aprovado por lei, está no Estatuto da Cidade, que ele é aprovado por lei. Ele geralmente é uma matéria de quórum qualificado em todas as leis orgânicas do município, tá? Então ele tem ali, é uma lei que precisa do quórum de maior número de vereadores para sua Sim. votação, tá? Então é muito importante, inclusive, os vereadores acompanharem, né,
todas as discussões. Seria muito importante que todos estivessem acompanhando essas oficinas online, para que eles se apropriem do processo, conheçam o processo. É uma matéria técnica, né, cheia de complexidades, né? Então seria muito importante eles estarem participando, tá? Mas o plano diretor é uma lei, sim. O que ele não são outras políticas públicas. E por que eu falo isso? Reforçando, porque ele é uma regra, uma norma que vai colocar limites, incentivos, instrumentos para eles serem acionados pelo gestor municipal e pela sociedade. Então, por exemplo, você vai aprovar um projeto que tem uma taxa de permeabilidade, você tem que saber disso. Pô, caramba, eu vou ter que agora fazer uma área permeável no meu lote, se eu quiser fazer uma casa aqui, né? Então, esses são regramentos importantes. Agora, ele não é o fato de você aprovar uma zona, por exemplo, que permita atividades turísticas, não vai sair da noite para o dia uma atividade turística, não vai sair para o dia uma pousada. Isso depende de alguém construir, depende de uma ação, de um empreendimento, uma gestão para isso acontecer. É nesse sentido que eu comentei que plano diretor não é projeto, não é programa, não é política pública. Ah, entendi, sim. E agora eu ia fazer uma pergunta, mas o Cristiano ele foi um pouco mais além, exatamente desse caminho religioso aí. E muito obrigada, agora eu compreendi. Obrigada. Valeu, obrigado você por participar e por trazer aqui questões, comentários. Cristiano, observei também que estão sendo propostos tombamentos. Acho interessante que seja proposto o tombamento individual da ladeira Bom Jesus, contemplando o trecho da Padre João Pio, que não possui praticamente proteção nenhuma, apesar de estar intrinsecamente relacionado ao corredor religioso. Essa nova visão de tombamento que o plano está passando, A diretoria de patrimônio tem vislumbrado o tombamento do núcleo histórico da matriz, justamente para suprir essa falha. A ladeira, penso, é um dos bens hoje mais frágeis de Congonhas, pois sofre com a retirada indiscriminada das pedras antigas, sofre depredações, sem contar com problemas de drenagem e descaracterizações. E ainda com relação ao corredor religioso, um dos maiores desafios da requalificação, com viés urbanístico, certamente é o entorno da Igreja do Rosário. Parece que essa diretriz já existe, mas achava interessante direcionar em lugares específicos de intervenção. Essa igreja certamente merece investimentos porque foi ao longo dos anos estrangulada, quase que desintegrada na paisagem. Cristiano, eu vou registrar aqui essas suas contribuições do chat, para inclusive a gente avaliar melhor, né, enquanto contribuição da oficina, para a gente poder, de fato, checar se está como que está sendo tratado isso aqui no âmbito do nosso regramento, né? E se for pertinente ou não a gente fazer essa indicação de tombamento, tá? E a gente tem que processar isso junto com a nossa especialista aí do tema da preservação, tá? Para ver como que seria indicar esse tombamento específico que você está sugerindo. O objetivo da oficina é justamente a gente mapear esse tipo de coisa, ter espaço para ter essas contribuições. A gente recebe as contribuições, depois a gente senta para analisar, né? Então, da minha parte, eu queria agradecer essa preocupação que você está trazendo, tá? Mas, novamente, dizer o seguinte, o plano ele não vai tombar, né? Ele pode indicar para tombamento, e eu acho que o mais importante é fazer um projeto que ele de qualificação desse corredor cultural religioso. Aí, vamos supor, como faremos o restauro das edificações privadas, né? Então, a prefeitura pode, né, fazer uma subvenção, dar um subsídio para financiar, ela poderia fazer isso, mas não sei se ela vai ter tanto recurso para isso, né? Então, pode ser vislumbradas uma série de mecanismos, né, para pensar no financiamento, como financiar esse restauro de edificações privadas, né? Então, eu acho que esse é um outro ponto que talvez o projeto do corredor religioso ele possa abranger, porque dentro do projeto, uma das coisas que tem que ser pensadas é a sua forma de financiamento.
Como que as intervenções vão ser financiadas? Recursos próprios, vai ter um apoio de um outro órgão federal, né? Vai ter um apoio de um outro, uma entidade, etc. Então, precisa pensar numa forma de fazer esse financiamento, né? Existem mecanismos que são utilizados em outras cidades, por exemplo, transferência do direito de construir, né? Mas uma coisa que, nesse caso, a transferência de direito de construir, nós achamos que não é pertinente aplicar em Congonhas, porque para funcionar a transferência, você tem que ter um mercado de transformação imobiliária mais pujante, né? Para que tenha uma economia que gire esse processo de transformação. Então, a gente não recomendou esse instrumento, né? Mas acho que tem outros, né? Como, por exemplo, você pode ter uma coisa que existe em algumas leis de ordenamento da paisagem, que é o seguinte: você pode celebrar um termo de cooperação entre um proponente e a prefeitura para uma determinada intervenção, né, ele possa explorar uma determinada marca, né, explorar sua publicidade, mas dentro de uma política pública, tá? Um exemplo disso que eu posso dar eu sei, acho que o seu áudio está ligado. É a ciclovia, que é implementada na cidade de São Paulo há vários anos, que nos domingos são fechadas algumas avenidas aqui para que se use só para ciclovia. Todo o custo, né, desse fechamento, da sinalização, da operação, ele não tem R$1 gasto pela prefeitura, é tudo financiado pela iniciativa privada, que explora a marca dela nos cones, né, nos vários equipamentos. Então, isso, por exemplo, são coisas desse tipo que pode ser pensada na cidade para ajudar a financiar o restauro das edificações. É um exemplo, tá? Pode ter várias outras medidas. Legal, o Sandoval comentou aqui. Sugiro incluir no estudo para projetos do corredor religioso, ponto conhecido como Cruz das Almas. Legal, Sandoval, vou registrar aqui. E a Mônica colocou, né, que o município já colocou como meta a criação de um programa de incentivo financeiro com essa finalidade. Eu acho que o mais importante, pessoal, é assim, talvez a Mitra, né, a igreja tenha recursos para fazer um restauro, mas talvez um pequeno proprietário de um bem tombado ele não tenha. Então, o financiamento tem que chegar para aquele pequeno proprietário que não tem como bancar uma contratação de um escritório especializado que vai fazer um projeto de restauro, que é uma coisa cara, né? Uma mão de obra cara. Depois tem que fazer o projeto, que tem uma série de peculiaridades. Então, assim, se ele não tiver um apoio de financiamento, ele não vai fazer. No entanto, para fazer o financiamento de para fazer o restauro de uma igreja, você tem uma entidade que tem mais recursos, né? Enfim, então isso tem que ser cotejado, né? Mas novamente, eu acho que aí não um programa que pode ser feito pelo município, etc. e tal, não necessariamente é o plano diretor que vai dar resolução para isso. Felipe? Algumas coisas me chamaram a minha atenção, Daniel, sobre o que você falou do tipo, bem, eu sou, assim, muito ousado nessa proposição da gente fazer um resgate histórico, sobretudo naquele desenho que me parece ser até o fim do século XIX, como um plano diretor que prepara o município para ter uma pujança econômica nessa área cultural histórica maior do que tem, que afinal de contas é muito pequeno. E nesse sentido, como proposta, eu acho que, da mesma forma com que a gente pode estrangular o desenvolvimento do município na medida em que a gente sai tombando tudo, eu acho que uma compensação seria a criação novamente e dentro de um planejamento, um ordenamento urbano, as áreas para onde a gente quer construir essa zona, não só de compensação pelas áreas que estão sendo preservadas, mas também de crescimento do município. E isso me parece estar sendo levado junto àquela área que parece que está perto do Cefet, onde também talvez estará instalado o novo prédio da prefeitura, ou que tem pretensão para isso. Ou seja,
pensar para onde Congonhas quer crescer na medida em que a gente quer preservar e restaurar, reconstruir aquilo que está debaixo da terra, eventualmente. E nesse sentido, para a gente criar esses mecanismos, eu acho que é importante a gente ter, igual você falou, o componente econômico para isso se celebrar. Daí, eu acho que é importantíssimo o município criar um fundo municipal, ou seja, um mecanismo financeiro para a gente permitir que isso vire realidade. E aí seria um fundo municipal de turismo cultural. E nele a gente arrecadaria, não, né, e tem aquele mecanismo do TDC, né, que você falou, e abrir, a gente, a partir desse fundo, a gente poderia arrecadar recursos das mais diferentes vias, inclusive tem vias internacionais, eu vi uma recentemente da Euroaccess, que transfere da ordem até de 20 milhões de reais para preservação em uma das chamadas, preservação de conteúdo cultural decorrente à exploração, à europeia, whatever. Então, assim, a partir disso, a gente pode ter aportes financeiros nesse fundo do IFAM, ministérios os mais diversos e também compensações das empresas pelas atividades que elas têm aqui no município. Isso é um exemplo. Sem contar com a ODC, né, que é uma outra possibilidade. A ODC, por sua vez, que é a ortogonerosa do direito de construir e outras coisas que ele poderia tá sendo composto, como taxa de visitante por acessar os bens culturais do município, ISS, convênio, igual eu falei, com o BNDES, que pode transferir fundo a fundo e compor esse dinheiro necessário para a gente reconstruir esse passado e tudo mais. Além disso, como você também falou, sobre que a gente tem que ajudar os pequenos proprietários, que por vezes, e de fato, não devem ter o dinheiro necessário para implementar, e essas iniciativas que são caras, junto ao fundo, talvez a gente pode criar o nosso conselho de arquitetura, responsável por fazer, e de arqueologia, para resgatar e estabelecer os padrões, e talvez num custo mais baixo, para fazer esse restauro passo a passo, não precisa ser tudo de uma vez, né? Vamos pensar aí com o nosso plano de desenvolvimento, como que a gente vai poder fazer isso aos poucos, sem conflituar economicamente e urbanisticamente com o município. Mas vamos voltar à parte aí dos imóveis, dos incentivos. A gente pode ajudar os proprietários com um IPTU decrescente, progressivo. Quanto mais intervenções eles fizerem para fazer as intervenções necessárias que o conselho disser, né, como essas coisas, né, do IPTU e outras formas, e também redução de ISS, dentre outras coisas. Eu acho que por hora é isso. Obrigado, Felipe. Estava aqui tomando nota, né? Então, a gente está registrando todas essas contribuições, evidentemente que é o nosso papel processá-las, né? Também aqui, Sandoval, tomei nota aqui das contribuições que você trouxe no chat, né? Também para a gente processar. Eu queria fazer só um comentário. Que é o seguinte, Felipe, a gente tem existe uma prática muito recorrente nas políticas públicas urbanas, eu vi que a Mônica o Hugo está com a mão levantada, eu já passo ali, que é o seguinte, né, quando a gente tentar assegurar recurso do orçamento municipal de um determinado fundo para uma determinada política, né? Isso acontece em várias políticas públicas, né? Então, segurar uma porcentagem do PIB para moradia, segurar uma porcentagem do PIB para mudança climática e tal. Tem muitas políticas públicas que buscaram isso, a educação buscou isso e teve êxito, saúde buscou isso e teve êxito, né? E, igualmente, eu acho que é legítimo a gente pensar isso para as políticas públicas. O que a nossa proposta
engendrou do ponto de vista... Não engendrou, eu acho que ela indicou como uma sugestão é que o município faça uma avaliação se é pertinente criar um fundo municipal do desenvolvimento sustentável para ele juntar vários recursos, né, para viabilizar intervenções estratégicas do plano diretor, né? Então, assim, acho que a gente tem, novamente, tem algumas coisas que são mais estruturantes do plano diretor, são prioritárias, né? E aí a ideia é que esse fundo ele não seja uma fonte, ele não viabilize fragmentos do plano diretor, né? Ele pegue, por exemplo, aqueles projetos estruturantes e seja prioritariamente alocado naquilo, tá? Quando a gente olha a legislação, né, que criou a CEFEM, e você olha a finalidade da CEFEM, a CEFEM ela visa justamente fazer uma compensação, vamos dizer assim, e para esse tipo de investimento no município, tá? Claro que ao longo do tempo o município adotou estratégias e lógicas de utilização da CEFEM, né? Todas de forma legítima, claro, né? Mas talvez um ponto importante para o município de Congonhas que ele tem a CEFEM, é estratégico esse recurso, ele não é contínuo, ele é variável, quer dizer, ele é contínuo enquanto houver exploração mineral, mas ele é variável de acordo com o que se explora por ano, né? Então, talvez ele é importante porque ele é um recurso variável, mas que recursos variáveis conseguem fazer custeio de intervenções com começo, meio e fim. Recursos que são cíclicos, assim, um recurso variável com custeio fixo, mensal, você fica com uma dificuldade, porque se de repente entrar menos recursos da CEFEM do que você espera, você vai prejudicar uma política, né? Mas quando você tem um recurso da CEFEM que vai entrando e você vai, uma parte dele vai indo para o fundo, esse fundo ele vai enchendo ali de recursos da CEFEM, você fala, pô, legal, agora chegou o momento que a gente vai fazer, por exemplo, uma intervenção, uma primeira fase do Parque Linear. Agora a gente vai fazer a primeira fase do corredor cultural religioso. Porque tem, então, vamos fazer projeto, fazer orçamento e tal. Legal, custa tanto a obra, vamos fazer isso aqui. Outro pedaço, vamos pedir lá para o BNDES, né? Porque, assim, é diferente eu pedir para o BNDES, é diferente eu pedir para o Ministério das Cidades, é diferente eu pedir para o BID, para o Banco Mundial, para a CAF, né? Para a cooperação alemã, cooperação francesa, cooperação japonesa, cooperação americana, cooperação canadense, né? É diferente eu chegar para essas entidades e falar, olha, eu estou fazendo um projeto aqui, já fiz a primeira parte, preciso dar continuidade. É diferente falar, opa, legal, eu vou financiar um projeto que já está acontecendo no município, né? Vou dar escala para ele, né? E são projetos muito relacionados ao desenvolvimento sustentável, né? Então, eu gosto dessa lógica da gente não pensar de forma fragmentada e setorial a questão cultural, né? A política de preservação cultural, mas a gente olhar para o plano diretor como um todo, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter quando pensar nos fundos. Passar lá para o Hugo, não sei se é a Mônica que vai fazer uso da palavra. É a Ana. É minha Mônica de novo. Bom, Daniel, primeiro, assim, para algumas pessoas que eu não conheço, principalmente o Felipe, que eu também vou responder um dos questionamentos dele, eu sou Ana Flávia, eu estou como diretora de Patrimônio Histórico. E, primeiro, eu acho que, assim, todas essas falas aqui são extremamente importantes. Muitas das vezes a gente aqui da equipe da prefeitura estava discutindo também quando alguém fazia algum apontamento e que esse trabalho conjunto, principalmente quando a gente fala de patrimônio, tem várias pessoas que precisam opinar porque a gente fala da história, do pertencimento, tem muita coisa envolvida. Principalmente também que agora a gente está trabalhando com uma poligonal diferente do que muitas pessoas conhecem, que hoje é a área de ambiente histórico. Então, todos esses estudos que o IPAN estava vindo fazendo, o município já fazia também, e com a Vanessa junto à ONU, para a gente entender e ter esse diálogo com o Instituto, porque, de fato, hoje acho que o maior gargalo que a gente tem na administração em relação
a parâmetros urbanísticos. A gente está nessa diferenciação que a gente tem entre o município e o IFAM, e agora a gente está em diálogo para ter uma poligonal similar, para ter os parâmetros similares, e também a gente entender que o requerente, a pessoa que quer construir, ela é mais fácil para eles quando a gente tem uma única linguagem. Então, eu acho assim, os apontamentos do Cristiano foram bem pertinentes também, que é da equipe aqui de patrimônio histórico, mas diretamente ao que o Felipe falou, existe hoje o Fundo Profeta, que é o fundo que rege os recursos do patrimônio histórico. Então, a gente consegue utilizar esse recurso para ações e políticas de preservação do patrimônio. Então, esse recurso vem através do ICMS, do próprio município, e às vezes alguns outros recursos que é ligado ao patrimônio, a gente vem para esse fundo que a gente faz a gestão aqui. E também a gente tem a política de gestão de IPTU para os imóveis tombados, e essa questão da proposta que a gente tem de um programa de incentivo é uma meta do governo de fazer esse incentivo para os imóveis tombados, como já foi o Monumenta. A gente estuda muito a fase do Monumenta. O Monumenta aconteceu, né, começou em 2002, se não me engano. Então, mas o Monumenta, ele foi um programa de incentivo do governo federal. O município era participador, mas era também através da Caixa, né? Então, foi um financiamento para as pessoas que estavam com esses imóveis tombados. Aí tem toda uma análise financeira. E era um recurso do BID. Isso. Citou o BID ali. Era um recurso do BID, e a gente está querendo resgatar e entender como funcionou. E agora, com o município, através do Fundo Profeta, a gente conseguir fazer um programa de incentivo. Seria assim, a gente tem que avaliar ainda qual que é a melhor forma financeira até para acontecer isso, mas já é uma proposta que a gente está estudando. Então, assim, eu acho super pertinente tudo que o Felipe disse em relação a isso, mas acho que é bom pontuar que, de fato, já existe o Fundo Profeta e a gente já está avaliando como que a gente pode fazer. Porque, igual o Daniel falou, de fato, assim, alguns imóveis, até igrejas, essas coisas, elas conseguem um incentivo maior através de um outro tipo de recurso. A gente tem até o PAC das cidades históricas também, que é do governo federal, agora tem um novo PAC, que é incentivo para esses imóveis tombados. PAC do Ministério. Tem PAC do Ministério Público também, que teve recurso que foi para a Basílica, uma obra que a gente acabou de finalizar, que foi o método Anóxia. Então, parte do recurso também das esculturas dos Passos da Paixão foi por PAC. Então, assim, a gente tem outras formas de tentar levantar recursos para a preservação do patrimônio histórico. Por favor. Obrigado. Ana Clara, né? Ana Flávia. Ana Flávia, desculpa. Ana Flávia, acho que eu escutei errado, desculpa. Obrigado por participar e pelas contribuições. Felipe? Ana Flávia, me corrija então, esse fundo hoje já existe, então, que é o Fundo Profetas, é isso? Poxa, isso é muito interessante, ou seja, 50%, né, em tese, né, lógico. A gente precisa de um conselho de curação, né, desse fundo para incorporar todas as preocupações, né, que o Daniel colocou, para a gente não só conseguir uma perenidade de recursos para alocar dinheiro, né, para as iniciativas, para as políticas que forem rodar, mas também permitir formas de alocação alternativas. E uma delas, Daniel, talvez que se possa ser incluída nesse fundo, eu não sei se é nesse momento, mas fica como dica, é da gente montar um canal direto na Bolsa de Valores para a gente conseguir arrecadar recursos para esse fundo Profetas. Mas uma reflexão outro dia que me foi feita, acho que foi na ocasião em que o Hugo estava presente, eu vi eu não esqueci o nome do senhor, ele me falou uma coisa muito interessante, e é isso que eu acho que fica atrelado àquela ideia para onde iremos desenvolver, para onde a cidade crescerá. Vamos lá. Naquela ocasião, alguém está com o microfone ligado. Maiores e mais imediatos, mas a gente... Isso, agora foi. Que é aquela questão para onde nós cresceremos, né? Enfim.
A reflexão é muito simples, e aí eu acho que fica como uma provocação que impacta na questão do zoneamento urbano. É o seguinte: a exploração do ouro trouxe todo o circuito histórico que a gente quer preservar, que é o corredor cultural religioso. A gente teve essa mineração do ouro e aí temos algo para se reconstruir, repaginar, recobrar e valorizar. Hoje a gente tem uma mineração do ferro. E o que que ela tem de fato deixado enquanto herança em algo assim patrimonial, urbanístico e tudo mais, daquilo que se manifesta hoje no nosso desenvolvimento econômico. E aí que eu acho que é a oportunidade da gente sonhar. Por quê? A gente poderia, talvez, criar uma zona especial de sandbox, quem sabe, da arquitetura do futuro e regional. Não essa espelhada, importada aí, né? Enfim, mas algo que a gente tem excelentes arquitetos e urbanistas que já foram premiados aí com o Spitzer, né? Eu esqueci o nome agora, se eu estou errando no negócio. Mas, enfim, a gente tem as curvas aí do Niemeyer, a gente tem a criação simplesmente do COBOL, que eu sou apaixonado com isso, e tantas outras formas de construção e urbanismo, né, e ordenamento, que podem ter no município de Congonhas uma área especial para nela se manifestar, inclusive ser financiada via esse fundo Profetas, porque o profeta também é aquele que aponta para amanhã, né, também. Não é aquele que só olha para o passado, o profeta é aquele que olha para amanhã. Então, que nessa área especial seja criado um sandbox, quem sabe, de arquitetura, ou seja, uma área especial para a gente experienciar a manifestação de novas formas de construção, de ordenamento de uma Congonha que aponta para o passado com orgulho, mas também reflexivo sobre aquilo que a gente construiu e destruiu, mas para um outro lugar onde a gente quer construir, que é algo mais sustentável, algo mais preservacionista das heranças que a gente tem, mas também antenado para o futuro. E é isso. Vou comentar tudo no final. Vou passar, obrigado, Felipe. Vou passar aqui para o Sandoval. Por favor, Sandoval. Daniel, boa tarde. Eu peguei a apresentação aí. Daniel, todos os colegas, boa tarde. Eu peguei pela metade Boa e tarde, Sandoval. eu não me inteirei muito do material. Mas eu gostei muito de uma coisa que você falou aí, Daniel, há pouco, e também vai bem de encontro com o que o Felipe falou, que é essa questão da variabilidade, por assim dizer, a mineração ela não é uma atividade que ela tem essa garantia de longo prazo, assim, em termos de sustentar o município, até mesmo porque nós estamos num município com 304 quilômetros quadrados ao lado da segunda maior mina de ferro do Brasil. Então, ao longo de alguns anos, a gente tem sido crítico dessa postura de achar que a mineração é infinita, ilimitada e perene. E não é. Né? Todo mundo sabe que é uma atividade susceptível, inclusive, a situações até mundiais, aí de uma hora para outra, isso virar de perna para o ar. Então, Congonhas já nasceu lá em 1700 como uma cidade de importância mundial, né? O reconhecimento aí do santuário para Para mim caiu aqui o Sandoval, caiu todo mundo. Eu voltei. Ah, beleza. Voltou, Ah, agora tá. voltou. Eu atendi indevidamente aqui uma ligação, desculpem. Mas Congonhas, então, com essa qualidade, né, de patrimônio. De Também novo, falhou de novo. voltou, né? Tá. Alguém está te atrapalhando aí, Não, Sandoval. agora eu prometo que eu não vou atender, não. Eu fiz errado aqui Beleza. de novo. Então, por ser patrimônio mundial pela Unesco Sempre e acontece quando tudo, tá é dentro de filme, possível. né? Quer Desculpa. falar, Douglas? Oi, Douglas. Não, desculpa, eu tô só falando que sempre acontece quando entra nesse tema, assim, costuma dar umas falhadas, assim, desculpa. Comigo não é muito fácil, não, que eu não atendo, mas eu esbarrei o dedo aqui no lugar errado. Gente velho com informática é assim mesmo. Desculpa, Mas normal, pode seguir.
Então, essa questão de Congonhas ser patrimônio mundial pela Unesco e tudo, hoje, como a cidade vem sendo conduzida, com todo respeito aos administradores e tudo, vem sendo conduzida como uma mera cidade dormitório, né? E isso, ao longo do tempo, vai custar um preço caro, porque desfazer disso, dessa estigma, essa coisa toda, não vai ser fácil, né? O turismo hoje é um apêndice e vem sendo conduzido dessa maneira, não é de hoje e não vai ser em curto prazo que vai virar. Então, eu acho que essa ênfase no plano diretor para essa característica de que é patrimônio mundial pela Unesco, ela se desdobra em uma série de ações importantes, né? Inclusive reconhecer que a mineração precisa de ter limites territoriais, como está sendo proposto lá na outra oficina foi mostrado e tudo, e até limites de expectativas econômicas, que vai de encontro, Daniel, para encerrar aqui, com o que você falou, com o que o Felipe falou, e eu resolvi comentar aqui, tá? É só isso. E o restante, os outros comentários que eu fiz aí, se puder comentar, Daniel, com todos aí, dar uma lida nas coisas que eu coloquei lá no chat, aí eu não preciso de tomar tempo aqui lendo. São coisas que a gente pensa aí, né? Obrigado. Valeu, um abraço. E parabéns aí pelo trabalho, que está muito bom. Perfeito, Sandoval. Obrigado. Então, só recuperando então a sua contribuição aqui no chat, né? Sugiro incluir no estudo para o projeto do corredor religioso o ponto conhecido como Cruz das Almas. Já também, igual eu comentei para a contribuição do Cristiano, já registramos aqui para nossa avaliação. E continuando, lá foi fundado o santuário. A meu ver, também seria uma ótima oportunidade de tratar a deficiência de estacionamento acessível para ônibus com acesso inteligente pelo Alcaçuz. Também abre um canal de ênfase turística para o antigo Arraial do Redondo, Alto Maranhão, e a comunidade quilombola de Santa Quitéria. Perfeito, também tomamos nota. Sugiro reavaliar e propor aperfeiçoamento de todos os mecanismos de proteção da paisagem e da beleza cênica de Congonhas. O patrimônio mundial pela Unesco justifica e merece. E continuando aqui, mais para baixo, acho que foi isso. Seria de grande importância incluir no plano diretor todos os pontos mapeados na Carta Arqueológica de Congonhas. Sandoval, a gente de fato fez esse mapeamento das áreas, territórios e bens arqueológicos a serem objeto de indicação para tombamento, né? Então, eu acho que esse é um ponto que isso já está contemplado. Os outros que você comentou aqui, acho que é uma lição de casa para a gente também examinar, né, para ver em que medida que é possível fazer essa incorporação. Mas, de fato, assim, eu acho que é muito importante a gente calibrar nossa expectativa com o plano diretor sobre a preservação cultural, né? Então, de certa forma, é uma proposta, né, que ela está colocando, na verdade, uma reavaliação, talvez, sobre o peso de algumas coisas sobre o território, né? Peso, relevância, né? Então, a proposta, ela está evidentemente colocando um peso menor, né, para a mineração no território, porque a mineração ela vai poder continuar no território onde ela já está operando. Não tem o zoneamento, ele não está permitindo uma expansão, né, expressiva da mineração, tá? E ao mesmo tempo, a proposta ela está colocando um componente ambiental relevante, ou seja, a gente precisa ter uma recomposição de cobertura vegetal para preservar recursos naturais, né? Para preservar paisagem, para trazer mais qualidade para o ambiente urbano. Novamente, a gente tem provavelmente mais problemas, curiosamente, pessoal, dados que vêm aí do nosso Paulo Saldiva, que é um especialista em questões de saúde e cidade, e também relatados pelo cientista Carlos Nobre, existem mais mortes geradas por problemas de ondas de calor do que por eventos extremos relacionados à água. O problema é que os óbitos
que são registrados em relação a ondas de calor não são assim registrados, né? Porque é uma onda de calor que vai gerar o óbito em relação por exemplo, infarto, pressão alta, etc. Mas o que acabou ocasionando e potencializando isso foi, de fato, uma onda de calor. Então, cobertura vegetal, arborização, por exemplo, é fundamental na cidade, né? Então, a nossa proposta ela está colocando um peso diferente. A gente está colocando uma relevância maior para o componente ambiental, uma relevância maior para o componente cultural, uma relevância importante para o componente social, né? Por exemplo, edificação em área de risco, né? A população que está em área de risco, né? Eu acho que ela tem que ter um tratamento para isso, não pode ficar ali. Resiliência, a primeira medida é você tirar as pessoas da exposição ao risco e tirando o peso que tem a mineração no território. Então, essa é uma proposta que está colocada. Evidentemente que isso tem impactos, tem repercussão, né? E vai envolver escolhas políticas, técnicas, econômicas, etc., da cidade. Agora, uma coisa que é muito importante reforçar numa oficina que está discutindo diversificação econômica é o seguinte: existe muito recurso para viabilizar essa dimensão ambiental que está colocada, né? A gente está num ano de COP, a gente está num ano que assim, as empresas, os governos estão organizando fundos para financiar boas iniciativas ambientais. Então, a gente vai ter um outro patamar para tratar a viabilidade econômica de você fazer uma recuperação ambiental, trabalhar com vegetação, reconstituição de florestas, formação de florestas, né, etc. E não somente a floresta no sentido de ser do bioma amazônico ou Mata Atlântica, também do cerrado, né, coisas que são pertinentes a cada bioma. Então, essa recuperação de vegetação é uma coisa importante e isso está no contexto do desenvolvimento econômico. A gente tem que enxergar isso num contexto de desenvolvimento econômico, tá? Por isso que eu comentei, até estava comentando no começo, da importância de nós, por exemplo, discutirmos melhor o pagamento por serviços ambientais. Porque pode ser uma forma muito importante de você ter uma parte do território, uma pessoa, um proprietário que está fazendo ali plantio, que ele pode estar fazendo um manejo sustentável de agricultura familiar, que ele pode fazer um manejo sustentável de alguma espécie, explorar a vegetação nativa, e ao mesmo tempo você ter um incremento do pagamento por serviços ambientais, dando um reforço para que aquilo se sustente economicamente, tá? Então, acho importante a gente ponderar esse aspecto, tá? Então, porque, assim, diversificação econômica, eu ligaria o alerta para que a gente, assim, para coisas como desenvolvimento imobiliário dentro de um modelo que acontece em outras frentes de expansão imobiliária, tá? Eu, assim, acho que a gente é um ponto de atenção que a gente tem que ter. Isso não necessariamente traz a longo prazo uma melhor sustentabilidade econômica, financeira, ambiental, social, cultural para o município, tá? Então, eu queria só fazer essa consideração. Claro, isso exige que a gente tem que sair da zona de conforto, entender essa economia verde, né? Entender como funciona, criar condições para ela acontecer, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que o plano diretor, o papel desse plano diretor é equilibrar esses pesos sobre o território, tá? Então, ele não vai alavancar políticas públicas, ele não, né, ele depende da gestão pública se valer das suas estratégias para isso. Por exemplo, quem vai implantar o corredor cultural religioso que a gente está falando tanto aqui vai ser a prefeitura desenhando projetos, indo atrás de financiamento, né? Discutindo com seus órgãos colegiados, discutindo com a sociedade, fazendo uma parte, depois fazendo outra, continuando, né? Aprendendo com os erros, os acertos, mas tirando isso do papel. Então, é isso que eu queria colocar aqui. Não sei se tem mais alguma consideração que alguém quer fazer. Eu tomei nota de muitas coisas que estão aqui, isso vai ajudar a gente a
se debruçar novamente sobre o que fizemos, né, para a gente aprimorar e incorporar as contribuições que vieram. Achei que foram muitas contribuições relevantes. Queria agradecer a todos e todas, né? Felipe levantou a mão, por favor, Felipe. Só para corroborar aquela ideia de para onde a gente quer crescer, a gente tem um déficit imobiliário muito grande no município e essa escassez, né, de atividade construtiva que talvez possa impulsionar aí o desenvolvimento de novos negócios e arrecadações, e aí para alimentar fundo e desenvolver as ações possa ser um cenário a ser levantado. E, por fim, eu queria dar parabéns a todos os professores e professoras aqui. Tchau. Felipe, eu me sinto cumprimentado porque sou docente também, então obrigado, né? E só uma coisinha antes de finalizar, eu acho que é importante um exercício, né, para todos e todas, que é o seguinte: na proposta consta a definição de alguns parâmetros. Aqui estava fazendo os registros, perdão, pessoal. Na proposta consta, né, isso a gente vai se debruçar talvez melhor na oficina de segunda-feira, mas quais são os regramentos que estão sendo definidos para essas zonas de preservação cultural, tá? Então, aqui, só para destacar, né, a gente tem 4 tipos de zonas, né, e algumas delas aqui vão depender de um plano de ocupação específica que vai ter que... tem uma coisa que eu sempre gosto de comentar, que são os Form-Based Codes, né, ou códigos urbanísticos de detalhamento da forma, né? São códigos que existem principalmente nos Estados Unidos e que em algumas cidades, em alguns trechos de cidade, e que eles colocam um regramento sobre volumetrias, texturas, usos, mobiliário muito preciso, né? E que talvez esse tipo de coisa que precisa ser feito aqui na ZPC1, tá? É um tipo de um regramento muito preciso, tá? Porque quando a gente fala de fazer um plano de ocupação específica, trata justamente da gente criar quase que essas molduras, né, de como tem que ser a volumetria, textura e ocupação ao longo dos imóveis na zona de proteção 1, tá? Depois a gente tem a ZPC 2, que ela é basicamente um entorno da ZPC 1, ZPC 3, que vai ser Lobo Leite, e ZPC 4 no Maranhão. Aqui estão as regras dos parâmetros de ocupação, aqui estão as regras para parcelamento do solo, né? E temos aqui a permissão de uso, tá? Então, acho que vale o exercício para o município checar assim, puxa vida, as permissões de uso aqui estão boas, né? São suficientes? Será que a gente pode avançar em mais permissões, né? Eu acho que esse é um ponto importante que eu queria chamar a atenção para a gente estudar, né? E para a gente ter contribuição aí do município. Da minha parte, pessoal, foi isso. Eu queria passar aí para os colegas da prefeitura, para eles encerrarem aqui a oficina de hoje. Então, Mônica, Hugo, Douglas, passo para vocês aí fazerem o fechamento da oficina. Da minha parte, eu queria agradecer a todos vocês, sobretudo aí, Daniel, pela condução, né, muita clareza na fala. Eu acho que quando a gente tem muita contribuição, assim, é sinal que a apresentação suscitou o debate, né? Então, ela traz elementos para a gente refletir, né? E isso eu vejo com muitos bons olhos, assim. Então, acho que todas essas questões aí, né? A gente, né? Fazer esse dever aqui de casa atento, né? Tanto, né? Tenho certeza que a equipe ONU vai fazer, a gente também aqui dentro da prefeitura, equipe técnica também trabalhando junto, contribuindo, né? E agradecer mais essa oficina, né? A gente chega aí na
na oficina 4 de 6, né? Então, 66% aí das nossas oficinas, né? Assim, contemplando temas aí que, de alguma maneira, são antecipações do que vai vir na audiência pública, né? Então, eu acho que tem sido muito importante isso, né? Para já qualificar o debate, não ser aquela audiência pública que todo mundo é pego de surpresa, no susto, né? Ah, mas é isso que está acontecendo, não, isso já está sendo discutido, colocado, né? Então, as pessoas vão chegar nessa audiência como um quórum qualificado, já que vai poder, né, já estabelecer raciocínio, os materiais são disponíveis online, né? Então, é isso, queria agradecer mais uma vez a equipe ONU aí pela atenção, toda a equipe da prefeitura e sociedade que contribuiu aí, que participou do evento, sempre muito importante e necessário. Obrigado por mais um momento aí. Obrigado, Douglas. Excelente. Mônica, Hugo, vocês querem fazer uso da palavra? Não? Então tá bom. Então a gente se vê na segunda-feira com a penúltima oficina online sobre o tema zoneamento e perímetro urbano. E depois teremos na quarta-feira o tema da moradia, né, habitação. E depois, na outra semana, teremos nossos encontros presenciais nas audiências públicas. Queria, então, agradecer mais uma vez todos e todas pela participação e nos vemos na semana que vem. Um abraço. Valeu, um abraço. Obrigado, pessoal.